Estiagem ameniza, mas ainda preocupa na região sul de Santa Catarina. Reaproveitamento de roupas e sapatos pode ser alternativa sustentável e, de quebra, ajudar na economia familiar. Biólogo em trabalho solitário ajuda a combater o desmatamento na América Latina. E Sara se prepara para mais uma edição da tradicional Festa da Melancia. E ainda, preocupante, 400 milhões. Esse é o número de pessoas diagnosticadas com depressão no mundo. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 2, ou melhor, quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Apesar do tempo nublado deste início de ano e da região ter registrado pancadas de chuvas isoladas, a estiagem já preocupa em todo o sul de Santa Catarina. O sinal de alerta está ligado. E a reportagem é da jornalista Débora Correia. A falta de chuva que se estendeu por muitos dias afetou não só a agricultura, mas também o abastecimento em alguns municípios da região. Então, esse ano foi um ano atípico, onde houve um grande período de estiagem, o maior da década. Então, os rios aqui da região sofreram bastante, não só a região, o estado inteiro, Florianópolis também foi desabastecida com água por um bom tempo. Houve o pedido para conscientização do uso racional da água. Moradores de Turvo foram os que mais sentiram os efeitos da estiagem. Os 2 rios usados para o abastecimento tiveram uma redução significativa no volume de água. Aqui na região, o município mais crítico foi o Turvo, onde as 2 captações da casa, a principal e a complementar, elas reduziram demais a vazão. O rio Amalafaca chegou a secar, qualquer vazão que existia no rio, então o rio secou. E no Rio do Salto, que é a captação principal nossa, onde a gente, em 2014, fez um grande investimento ali para ampliar a oferta de água a Turvo e Ermo, que também é abastecido por Turvo, reduziu para 1/3 da vazão. Com baixo volume, a água chegou a faltar nas casas e a Casan teve que fazer um rodízio para abastecer a todos. Primeiramente, nós decretamos situação de emergência em virtude da baixa captação de água e possibilidade de distribuição. Em conjunto com a Prefeitura Municipal, o Corpo de Bombeiros, como eu falei, nós começamos a atuar com caminhões-pipa, o caminhão de Corpo de Bombeiros e o rodízio, como tu mesmo colocou, no município, priorizando alguns bairros e depois manobrando essa água para outros, para todo mundo ter acesso até as partes mais altas, que são as mais prejudicadas, à água tratada. A Casan teve que atuar em conjunto com a Prefeitura para abastecer toda a população. Nós, em conjunto com a Prefeitura Municipal e o Corpo de Bombeiros, atuamos com caminhões-pipa e os caminhões do Corpo de Bombeiro, inclusive pegando água em Forquilinha para abastecer o município de Turvo e Ermo. E a chuva veio nessa quarta-feira, no primeiro dia do ano. Em Turvo, choveu o suficiente para que o abastecimento voltasse ao normal. Mas felizmente veio a chuva nesses últimos 2 dias e o Rio do Salto, que é a captação principal, já se encontra normal. Nós estamos conseguindo captar os 35 litros por segundo, que é o suficiente para abastecer o município. Em Criciúma e região, em virtude da barragem do Rio São Bento, a gente tem uma tranquilidade muito grande. A gente não sofre mais aqui desse problema quando ocorre. E hoje mesmo os reservatórios estão com nível bem elevado, nada preocupante. E a expectativa é de que a chuva continue nos próximos dias e, com isso, o abastecimento fique completamente estabilizado. O interessante dessa chuva é que ela foi bem pontual, 30 milímetros hora, então ela serve para recarregar rios, A água pouco infiltra, ela mais escorre e vai para os rios, então isso nos ajudou bastante. Os próximos dias também a previsão é de chuva, então a gente acredita que a situação vai se normalizar. Agora, mês de janeiro, fevereiro, começa a voltar a chuva e felizmente a gente torce para não ter mais esse problema no ano que vem. Mas com chuva ou sem chuva, a Casan faz o alerta.
Economizar água, principalmente nessa época de verão, é fundamental. No verão, com o calor, o consumo de água se eleva. Então, a Casan, inclusive, no estado inteiro de Santa Catarina, está com uma campanha que se chama Pingo de Consciência, que é mostrar que mudanças de alguns hábitos faz com que a gente tenha um ganho significativo no consumo de água. Inclusive, isso vem ao encontro da nova estrutura tarifária da Casan, que a cobrança será por metro cúbico consumido, então não vai haver mais taxa de 10 metros cúbicos, né? Quando o cliente economizar água, ele vai estar economizando no final do mês ali na fatura, então isso vem ao encontro dessa nova estrutura tarifária mais justa também, uma estrutura que já vinha sendo reivindicada pela população há bastante tempo e finalmente em fevereiro ou março vai estar sendo aplicada. Muita gente ainda torce o nariz quando ouve falar em reaproveitamento de roupas e sapatos. Mas esse tipo de comércio tem muitas vantagens. Evita o desperdício, ajuda o planeta e o bolso de quem economiza para gastar com outras coisas. E quem quiser também pode personalizar as suas roupas. É a customização. Nessa loja cheia, o pessoal está em busca de 3 coisas: preço, qualidade e consumo consciente. Você também entrou nessa onda? Como é que é? Acabei entrando, sim. Acabei aproveitando e fazendo umas comprinhas. Sou mulher, né? E qual que é a diferença disso no bolso? Muito grande, com certeza. A gente compra marcas aqui conhecidas por um preço bem acessível. Estou sempre aqui, batendo cartão, picando cartão aqui. Sempre achei. É uma opção, né? Eu acho bem melhor. Tem roupa de qualidade, a gente encontra um bom preço. Uma maneira de economizar, né? Até porque eu já vi nos pontos comerciais no centro, as roupas são de baixo nível, tipo assim, não são de qualidade e os preços muito altos. Muito super alto. Às vezes o que não é útil para mim é muito útil para você. Então acho que é uma forma altamente consciente, não só para nós, mas para o meio ambiente, e acho que envolve tudo. E além de tudo pro bolso, né? Exatamente, pro bolso, que são marcas que às vezes a gente não tem condições ou não tem acesso fácil, né? Muitas marcas são de fora, então acho que isso é maravilhoso para todo mundo. Um comportamento que começou como uma opção para economizar foi caindo aos poucos no gosto do brasileiro, gerando um impacto positivo ao meio ambiente. Há 28 anos, a gente ainda não tinha essa consciência, e nem mesmo a Denise. Mas por falta de dinheiro, ela apostou numa ideia que deu super certo, um brechó. Estava com dificuldade de pagar meu aluguel. Aí eu resolvi fazer um bazar com roupas usadas, um pouco importadas e um pouco de marcas nacionais, de amigos e amigas minhas, né, meus. E isso foi interessante, porque a gente fez um bazar, deu super certo, a gente foi crescendo. Eu morava aqui, tive que sair daqui e alugar uma outra casinha. E aí eu fui aprender a trabalhar com esse negócio. O consumo consciente está fazendo a alegria dos donos de brechós. Segundo o Sebrae, esse segmento movimenta pelo menos 5 milhões de reais por ano. Mas a perspectiva é de que em 3 anos o mercado de usados dobre de tamanho. A gente sabe que o brasileiro gasta ao redor de 5% da sua renda média em vestuário, mas há cada vez mais uma consciência global das pessoas poderem reaproveitar. E a gente percebe que, por exemplo, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, calça de segunda mão é muito comum, calça jeans de segunda mão, porque como é um produto de maior durabilidade, então às vezes, eu não quero trocar, quero pegar outro modelo, vai lá, troca, é uma feira de troca. E outra pessoa pode estar usando essa roupa, né? Até porque como países mais frios é mais comum você ter roupas com maior qualidade, com maior tempo de uso. Então é mais comum você ter esse tipo de mercado. Bom para o meio ambiente, bom para a economia e até para o bolso do freguês. Afinal, a estimativa para quem compra uma roupa usada ao invés de uma nova é de economizar até 80%. Eu invisto dinheiro para eu ter como investir no futuro, invisto em estudos também, em materiais de arte e para mim, às vezes, sair num lugar legal.
E seguindo aí na ideia de passar o Réveillon com uma roupa bacana, gastando pouco e aumentando o ciclo de vida de uma peça, eu apresento a vocês a customização. Com ela você pode dar a uma peça que estava antiga ali jogada no seu guarda-roupa, tcharam, uma cara nova. Dá para acreditar que é a mesma peça? A customização está na minha vida desde criança. Por um fator econômico, sem grana ou alguma coisa, com a tesoura e com a agulha na mão, que eu fiz, montava meus próprios looks e me destacava, brincava, fazia o meu universo, né? Não só meu, como das minhas amigas todas. E vou contar que é uma diversão só. Então, aquilo que começou como um recurso, né, uma alternativa aí para não gastar, acabou se tornando a sua profissão? Sim, hoje é minha profissão e até brincam comigo, Amanda, às vezes falam, Amanda, você está se divertindo? Eu me divirto e é meu trabalho. E aquela peça que faria parte dos 50 milhões de toneladas de roupas descartadas por ano no planeta ganha um novo destino. Com a globalização, nós vemos a necessidade do recurso do planeta. Então, as coisas se esgotam, não é para sempre. E nós temos para o algodão, para crescer, para ter tudo, você precisa de um tempo, né? Você precisa das fases. Então, nós vemos como Jane Fonda, ativistas, ambientalistas radicais, você vê ela sempre com o mesmo casaco. Por quê? Porque ela não quer usar o recurso do planeta e basta para o frio dela um casaco apenas. A Gabriela é um exemplo de como esse tipo de ação dá certo. No começo, a ideia era limitar as trocas a um grupo pequeno de amigas. Uma união que gerou lucros, sem faltar espaço para as doações. A amizade rendeu para elas e para muita gente. Não, geralmente a gente separa as roupas que a gente realmente não tem mais interesse em usar e aí a gente troca para sempre mesmo. É muito legal e tem dado super certo e tá crescendo cada vez mais o grupo. Começou com 5 meninas, agora a gente já tá em 30. E aí uma vez por mês a gente se reúne na casa de alguém, faz um café, um chá, e aí a gente tenta separar pelo menos 5% do valor que a gente conseguiu, né? Economizar, não comprando as roupas e trocando entre nós, e a gente sempre faz doação para algum lugar. Como todas nós somos professoras, então a gente acaba doando para algum orfanato ou alguma instituição que precise. A seguir, Sara se prepara para mais uma edição da Festa da Melancia. Júlio Bittencourt é um biólogo que cataloga diversas espécies de plantas em florestas colombianas. Ele está acostumado também com as belezas e os riscos de combater o desmatamento, que cada vez mais põe em risco a vegetação na América do Sul. Júlio Bittencourt é biólogo. Está acostumado a paisagens deslumbrantes, mas também aos perigos da Colômbia, o segundo país mais diverso do mundo. O objetivo do estudioso é fazer frente às motosserras, de posse de um caderno e suas tesouras de jardinagem. Esses registros da biodiversidade que são deixados toda vez que faço uma amostra botânica. É como escrever uma página de um livro de nossas florestas, que vai ficar depositada no herbário, que vai ser a livraria das plantas do país. No Herbário Nacional da Colômbia, exerce um trabalho de curador. Anota cores, tamanhos, cheiros, coordenadas e um número que revela sua gigante empresa. São 22.999 registros de espécies com as siglas JB. O professor universitário coleciona bromélias. Já coletou durante 3 décadas quase 4% das 600 mil amostras dissecadas que reúne no maior herbário do país, o 4º na América do Sul. Eu poderia saber em uma floresta que atualmente não existe, que foi desmatada, quais espécies habitavam ali em uma época determinada e com isso reconstruir a história natural desse território através de amostras e este legado que está depositado em nossas instalações.
Durante o trabalho, superou quedas e picadas de insetos diversos, mas também grupos armados que deixaram rastros de sangue durante meio século nos campos colombianos, assim como o narcotráfico. O Instituto de Investigação de Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt, estima que pelo menos 2.100 espécies de plantas estão à beira da extinção por causa do desmatamento. Estamos vendo uma alta taxa de desmatamento e a ampliação da fronteira agrícola em muito pouco tempo. Isso implica, então, que recursos e a cobertura vegetal estão sendo perdidos de uma forma alarmante na medida em que esses territórios, como a Amazônia, estão sendo utilizados de forma não planejada. O homem que mais identificou plantas na Colômbia e descobriu novas espécies ainda tem muito que explorar nas matas da região, que são um desafio contínuo para aqueles que se importam com o meio ambiente. A cidade de Içara se prepara para mais uma edição da Festa da Melancia. Esta é a 55ª vez que o tradicional evento será realizado. Quem entra no Campo Mãe Luzia em Içara já sabe bem quem domina, a melancia. Por aqui, de poucos em poucos metros, a fruta está ali, prontinha para ser vendida. E tudo é produzido aqui mesmo, sem agrotóxicos, pelos produtores locais. Na nossa comunidade, em quase 5 quilômetros de extensão, nós temos 75 moradores. Desses 75 moradores, 40 produzem a melancia. Mas a melancia é uma atividade ainda secundária de renda para eles, né? Alguns plantam milho, mandioca, arroz e o fumo também, que é bastante forte. Além da diversificação de atividades que está tendo, mas o fumo ainda é o grande carro-chefe aqui da economia. Mas apesar de ser atividade secundária de muitos produtores, o Campo Mãe Luzia já é conhecido fora daqui como a terra da melancia. Todos os anos, centenas de pessoas passam pela localidade para comprar a fruta. Tão conhecido que a fama virou lei. Sim, esse ano vai ser inaugurado então o monumento em homenagem ao Vale das Melancias. A ideia foi homenagear essa região que já é muito conhecida pela melancia, inclusive pela festa da melancia que acontece nesse fim de semana. E com essa homenagem a gente também traz a possibilidade de angariar recursos no Ministério do Turismo, seja em Santa Catarina, no estado, seja em Brasília. Ou seja, buscar algumas benfeitorias aqui para a comunidade através também de uma outra possibilidade que é o Ministério do Turismo. E a procura pela melancia é ainda maior em janeiro, com a Festa da Melancia, que chega esse ano em sua 55ª edição. O evento é nesse fim de semana, dias 4 e 5, no Campo Mãe Luzia. Expectativa de muito movimento por aqui. O ano passado a gente foi surpreendido, a gente tinha feito 1.200 almoços e a gente vendeu quase 1.700, então teve que na hora ali do meio-dia improvisar alguma coisa ainda. Então esse ano a gente está preparado, já que o tempo vai nos ajudar, né? Vai ficar assim esse tempo nublado, sem muito calor. Então nós vamos ter já prontos 2.000 almoços para o pessoal chegar de todos os lugares que a gente tem aqui da redondeza, né? Criciúma e região. Vem aqui, almoça conosco, então vai ter um kit de churrasco e o restante da comida, tudo típico de festa, né? Maionese, farofa, salada, tudo pronto já na mesa esperando. A pessoa compra o kit que dá para 4 pessoas comerem e o restante tem tudo na mesa. E a sobremesa? E após o almoço, então, daí tem a degustação, né, que é a nossa sobremesa, que é a melancia, que é gratuitamente para todas as pessoas que estão na festa. A fruta, em algumas variedades, vai estar, é claro, à venda durante a festa, além de outros produtos. Isso, nós além da melancia vermelha normal, né, nós temos a melancia amarela, que é quase uma exclusividade nossa aqui da comunidade, que foi plantada, né, pelos nossos antepassados. Nossos avós plantavam porque os pais deles plantavam e assim a semente foi ficando de geração em geração. Então essa melancia amarela é bastante procurada e a gente vai ter em bastante quantidade aqui para vender. Além disso, nós vamos ter o melão, vamos ter batata, aipim, butiá também. Então todos os produtos que a nossa comunidade planta vai estar disponível para venda aqui nesses 2 dias de festa. O fim de semana também vai ser de muita diversão para toda a família. Isso, além do almoço, né, então no domingo, nós temos algumas Olimpíadas Rurais, que são debulhar de descascar milho em menor tempo, o arremesso de milho no balaio, a adivinhação de peso das variedades de melancia e o ponto-chave, que há alguns anos a gente já vem trabalhando essa brincadeira, né, que é o maior comedor de melancia. Então as pessoas se inscrevem ali gratuitamente, nós pesamos todas elas, cronometramos 2 minutos, né, e com melancia à vontade para a pessoa comer.
Depois de 2 minutos a gente pesa cada um novamente para ver quanto ganhou nesses 2 minutos. O presidente da Fundação do Meio Ambiente de Sara lembra que a estiagem atrapalhou um pouco a produção nos últimos meses, mas garante que não vai faltar melancia para quem vir até a festa. Isso, os produtores aqui, que são 40 dos 75 moradores da nossa comunidade, eles estimam que 20% a menos do que foi produzido ano passado, devido à estiagem que teve ali entre julho e setembro, né, que é o período de plantio, onde a gente precisa de chuva, né, para que a produção possa crescer forte. Aí, como teve muita estiagem, a produção deu uma atrasada, mas graças a Deus a melancia ela continua com o mesmo sabor dos outros anos, doce, bem vermelha, a melancia amarela bem amarela, e vai ter para todos os gostos, para todos os nossos visitantes aqui comprar, degustar e participar conosco nesses 2 dias de festa. A seguir, preocupação, 400 milhões, esse é o número de pessoas diagnosticadas com depressão em todo o mundo. $400 milhões. Esse é o número de pessoas diagnosticadas com depressão no mundo. E a alegria do último Réveillon fez muita gente entrar em contato com o Centro de Valorização à Vida para tentar preencher o vazio feito pelo mal do século. Para muitos, o clima de Natal e Ano Novo pode ser muito frustrante. E é nessa época do ano que os atendimentos no Centro de Valorização à Vida, o CVV, se intensificam. As ligações chegam a aumentar 20%. Nesse momento parece que toca as pessoas, as lembranças, aquelas reuniões familiares, às vezes famílias que foram desfeitas, perdas de entes queridos, perdas de pessoas que foram importantes, e vem essa memória, vem esse sentimento às vezes de saudade, de nostalgia, e às vezes poder compartilhar pode fazer toda a diferença. Existe a depressão sazonal, que é um tipo de depressão que piora em algumas épocas do ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 400 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. Para se ter uma ideia, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. Só que no Brasil, 32 pessoas por dia se suicidam por causa da doença. A depressão é a doença mental que leva à maior taxa de suicídios. Os grupos de risco são os idosos, são os extremos da vida, idosos e jovens. E os jovens têm aumentado nas últimas décadas a frequência de suicídio. Adolescentes, adultos jovens têm aumentado. O suicídio é tão sério que nesse ano o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus abordou o assunto. Condenar os pensamentos de alguém, ao contrário. Qual é o sentimento que tem que haver em nós? Porque nós não olhamos, entenda, nós não devemos olhar como os homens olham. O homem olha o que está diante dos seus olhos. Deus olha para o coração. Que o Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, possa nos levar a esse entendimento, a essa compreensão. Ficar atento aos sinais e procurar a ajuda de um profissional quando os sintomas aparecerem ajudam a combater a doença, considerada o mal do século. A própria pessoa pode notar, nem sempre ela percebe de primeiro, mas quem está em volta também pode notar. Então, geralmente são alterações do padrão de sono, para mais ou para menos, alterações do apetite, com alteração do peso também, emagrecimento muito importante, ou ganho de peso muito exagerado em pouco tempo. Alterações comportamentais, então a pessoa passa a se comportar de uma forma diferente do habitual dela. E um dos melhores remédios para combater esse mal é o apoio da família. É importante sempre, quando a gente notar um familiar com esses sintomas, ter uma conversa franca com a pessoa, Dar abertura para ela falar o que ela está sentindo, sem julgar, sem fazer críticas ao que ela está sentindo e dar uma afetividade. Esse é o primeiro passo para a pessoa falar se ela está de fato pensando em morte, se ela está realmente deprimida, angustiada, e aí, claro, a partir daí vai buscar ajuda, ajuda médica, com psiquiatra, que aí vai determinar qual é o tipo de tratamento para o caso específico. Quinta-feira é dia de Primavera Saúde. Hoje no programa vamos falar sobre canabidiol.
A regulamentação de produtos à base de canabidiol no Brasil foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no fim do ano passado. A substância está presente na planta cannabis e, por isso, há quem confunda com a própria maconha. No Primavera Saúde dessa quinta-feira, nós conversamos com um especialista que explicou a confusão. Acompanhe nosso bate-papo com o Dr. Jaime Lim. É importante que a gente ressalte que são substâncias completamente diferentes, né? Enquanto que na maconha existe o THC e o canabidiol são substâncias químicas existentes dentro da maconha, existem quase mais de 80 substâncias dentro da maconha. Dentre essas 80 substâncias, as duas principais são o canabidiol e o THC. O THC, que é o tetraidrocannabinol, é a porção psicoativa da maconha, o que dá os efeitos recreativos da maconha. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma pelos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem à programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.